existe uma diferença entre negócio e empresa. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Pronto. Tudo começa com uma ideia. Essa ideia tem uma relação com algo que você talvez saiba fazer a partir de uma avaliação de mercado. E aí você vai ver, de repente, o público de Tabuleiro do Norte gostaria de aprender inglês. E você percebe que tem mercado para isso. E aí você vai fazer o que a partir disso? Você vai analisar a sua aptidão técnica. Eu sei ensinar inglês. Se eu não sei ensinar inglês, eu não tenho mais o que discutir. Eu não vou avançar nessa avaliação técnica. Eu vou partir o quê? Eu vou partir para outra coisa. Ou seja, a minha ideia, por mais que ela tenha aceitação de mercado, ela tem que ter aptidão técnica, porque eu preciso entender daquilo ali. Se eu não entender daquilo ali, qual o sentido que faz eu montar um negócio sobre aquilo? Professor, mas você agora há pouco explicou que para eu ser dono de uma oficina eu não preciso saber ajeitar carro. Você não precisa saber todas as técnicas mecânicas de carro. Mas o mínimo de aptidão técnica, o mínimo de entendimento sobre o que é um carro e como ele pode ser consertado, você tem que ter. Então, o que eu quero dizer com isso é que, por mais que você não domine todos os aspectos técnicos de algo, você precisa, pelo menos, compreender um pouco sobre o funcionamento daquilo. Como é que você vai montar uma lanchonete se você não sabe nem fritar um ovo? Se você não sabe nem quanto é que custa o gás? Se você não sabe nem quanto é que custa o pão de hambúrguer? Você precisa ter uma compreensão mínima para que você não seja escravo do conhecimento de outras pessoas. Professor, mas você acabou de dizer que eu posso ter sócios que vão, de certa forma, compensar determinadas limitações minhas. Sim. Perceba que uma coisa não exclui a outra. Você ter alguém que entenda mais de um carro, de consertar um carburador muito a fundo, por exemplo, não significa que você não tem que nem saber o que é um carburador. Você tem que ter um mínimo de conhecimento técnico para conseguir se movimentar naquele cenário. E aí, você entra num terceiro momento em que você vai avaliar os recursos disponíveis. Nesse nosso exemplo da oficina, imagine que você percebeu que o mercado tabuleirense de Corollas é muito grande. E você sabe consertar Corolla como ninguém. Mas imagine que a Toyota não esteja disponível para que você consiga peças de reposição. A Toyota não tenha nenhuma intenção em entrar no mercado tabuleirense. Então, por mais que a sua ideia seja boa, por mais que o mercado aceite, por mais que do ponto de vista técnico você domine, você não tem os recursos disponíveis para colocar aquilo ali adiante. Então, a tua ideia precisa casar essas três coisas. O mercado aceitar, você saber fazer e você ter recursos à disposição para isso. Imagine, por exemplo, que você percebe que existe um mercado muito bom para o público evangélico feminino e as vestimentas dela. Aquele público é grande na minha cidade, eu entendo do assunto, mas eu não tenho dinheiro para ter um fornecedor relevante para trazer para cá. Então, faz sentido eu discutir isso? É por isso, pessoal, que a gente pediu, não sei se vocês lembram, lá no começo da disciplina, a gente pediu para vocês limitarem essa discussão dos recursos a 20 mil reais. Professor, quer dizer que eu tenho que ter 20 mil reais para fazer esse trabalho? Não, pessoal, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que esse valor de teto até 20 mil reais, ele torna a discussão um pouco mais palpável, um pouco menos distante da nossa realidade. E a nossa intenção é que o trabalho tenha uma aplicação. Por mais que você não tenha como fazer isso agora, talvez no futuro você consiga colocar adiante. Então, é interessantíssimo que vocês façam o trabalho de vocês com esse pensamento. Eu não vou simplesmente passar de ano. Eu não vou fazer isso aqui só para ganhar nota.
eu vou fazer isso aqui, porque no futuro, se eu quiser colocar esse negócio, ou eu posso até colocar agora no presente, vai fazer sentido para mim. E aí, pessoal, nessa nossa jornada entre a ideia e o teste, a gente tem que passar por essas três coisas. Vencidas essas etapas, eu entro na fase de teste, em que eu vou fazer o quê? Eu vou criar um protótipo. O que é um protótipo? Imagine que vamos pegar o exemplo da roupa para o público evangélico, eu vou fazer um teste, e nesse teste eu consegui uma costureira, e essa costureira, ela consegue fazer uns 2 ou 3 vestidos, só para eu ver se teria aceitação. É isso que a gente chama de protótipo. É como se você, de alguma maneira, fizesse o teste para saber se aquele produto vai dar certo mesmo ou não, se ele vai ter aceitação ou não. Eu vou conseguir, a partir desse protótipo, testar se eu tenho, de fato, a aptidão técnica que eu achei que tinha, ou que eu disse que tinha. E aí, eu vou criar o que nós chamamos de MVP. O que é o MVP? É o mínimo produto viável. É aquela tiragem mínima para que eu saiba que aquilo ali vai para frente ou não. Professor, quer dizer que a gente vai ter que gastar dinheiro nesse trabalho? Não, pessoal, eu estou fazendo aqui a jornada do empreendedor na perspectiva do Tiago Matos, do Vai Lá e Faz. Esse mínimo produto viável é como se fosse um momento a mais da minha fase de testes, em que eu, a partir do MVP, eu vou começar a cobrar por aquele serviço ou produto. E aí eu vou conseguir ter um teste um pouco mais avançado, a fim de conhecer e compreender que aquele meu produto vai funcionar mesmo ou não. Para o trabalho de vocês, vocês não vão ser cobrados de fazer esse tipo de protótipo ou MVP. Mas, como eu estou explicando, o trabalho de vocês não visa só ganhar nota. Vocês têm que compreender isso a fundo. Vocês têm que entender esses conceitos. Porque, vencida todas essas etapas, aí vocês vão poder dizer que tem um negócio. E ter um negócio tem a ver com o quê? Tem a ver com criar o plano de negócios. Porque eu vou conseguir testar se aquele meu produto ou aquele meu serviço tem algum nível de respaldo e vai fazer sentido mesmo gastar tempo, dinheiro e energias e esperanças com isso. E aí, pessoal, vencidos tudo isso, é que eu posso dizer que eu tenho uma empresa. Eu posso dizer que a minha empresa existe a partir do momento em que ela consegue ser administrada, inclusive por outras pessoas, em que eu vou ter importância nela, claro, sempre, mas se por acaso eu não estiver olhando para ela, ela vai conseguir caminhar com os próprios passos. Ou seja, um negócio evolui para a empresa quando ele tem uma certa maturidade. É como se na ideia eu tivesse a concepção. É aquele momento, fazendo uma comparação, pessoal, na ideia, vocês estão aqui fazendo amor com a ideia, fazendo amor com o que no futuro vai ser a empresa de vocês. E aqui você passa por uma gestação, você passa pela elaboração em que uma criança vai crescendo. E essa criança vai crescendo nessa fase de testes, o protótipo, o mínimo produto viável, e ela ganha um certo tamanho, ela já se torna aqui uma criança um pouco maior na fase de negócios. Quando ela vira empresa, já pode-se dizer que é um adulto e que já pode dar os próprios passos com você ou sem você. E eu repito, isso não significa que você se torna dispensável. Isso significa que você conseguiu criar uma coisa que saiu da ideia até se transformar em empresa e consegue, de alguma maneira, ter um respaldo em cima de toda a construção e toda a gestação e cuidados que você deu em cima daquilo. E aí? Dúvidas?